No ar, o Conversa de Redação desta sexta-feira, 11 de novembro de 2022. Uma data interessante, Eduardo Costa. Olha lá no nosso relógio. 11/11 de 22. Bacana, né? Filho. Quem gosta do jogo do bicho tá na hora. Não diz muita coisa não, mas me chamou a atenção. Enfim, É proibido, mas não é. Deixando de lado a descontração, vamos voltar aqui para o assunto sério. Hoje comigo, Eduardo Costa, Rita Mundim e também Edilene Lopes. Olha, pessoal, tensão danada no mercado, tá? A B3 perdeu mais de 150 bilhões em valor de mercado após a fala de Lula sobre gastos. O principal índice da Bolsa Brasileira terminou o dia em queda de mais de 3%, depois que o presidente eleito criticou políticas de responsabilidade fiscal. E aí, Rita Mundim, depois dessa reação ruim dos investidores, o presidente eleito afirmou que o mercado fica nervoso à toa. Bom dia para você. Pois é, Júnior, bom dia a todos. Não só fica nervoso à toa, mas ele até usou o presidente Bolsonaro. Ele falou, como que o mercado ficou nervoso comigo e não ficou em 4 anos de Bolsonaro? E a diferença é simples, ele não tem programa econômico, ele não apresentou programa econômico até agora. Quem nos acompanha aqui, eu sempre disse que o maior problema do candidato, né, na época, candidato Lula, era a falta de política econômica. E quando ele apresenta os membros da equipe de transição, ele causa um nó na cabeça de todo mundo, porque ele mistura óleo e água. E óleo e água não se misturam. Então ele coloca lá o Nelson Barbosa, que a gente não sabe se foi um prêmio para o Nelson Barbosa ou um castigo para a sociedade. Porque o Nelson Barbosa foi o condutor da política econômica de Dilma. E foi por isso que ontem também o Henrique Meirelles, com muita propriedade, ele pulou fora do barco assim, com todas as letras. Ele disse que do jeito que está indo, o Lula está sinalizando uma direção à la Dilma. O Guido Mantega ontem foi colocado como membro da equipe de transição na área de gestão e orçamento. A maior bagunça da Dilma foram as contas públicas. Como que o Guido Mantega vai comandar gestão e orçamento? Então isso causou um mal-estar generalizado. A Helena Landau, que foi a coordenadora da campanha da Simone Tebet, também fez uma sinalização muito negativa. Ela praticamente disse que ele desmoralizou a transição, ele traiu, né, essa aliança que ele fez com o discurso dele. Porque ele escreveu uma carta à nação prometendo previsibilidade e prometendo responsabilidade fiscal. E depois, na primeira fala, foi só ele abrir a boca. E aí ele manteve aquilo que eu vinha falando aqui. Ele disse para a revista Times, na primeira entrevista internacional que ele deu, que primeiro ele ia ganhar e depois ele ia ver como é que ia fazer com a economia. Então ele nunca teve programa, o programa está na cabeça dele e pela sinalização, o programa está muito, mas muito mais à esquerda do que ao centro. E quando o programa vai para a esquerda, o populismo aparece, o assistencialismo aparece e a responsabilidade fiscal vai para o saco. Agora, será um retrocesso e uma covardia com a sociedade brasileira, com o contribuinte brasileiro que pagou para arrumar a casa desse país. Então, sair de um Paulo Guedes e voltar para um Guido Mantega ou voltar para um Nelson Barbosa, não dá nem para fazer comentário. Eu prefiro calar minha boca, o silêncio é meu protesto. Não podemos deixar que esse retrocesso aconteça. E isso está nas mãos da coalizão de centro-direita que endossou o discurso de Lula. Picanha e cerveja não levam o país ao crescimento econômico. Ô Eduardo Costa, eu fiquei muito atento a todo esse movimento ontem à tarde, tentando acompanhar todas as entrevistas, e a Rita citou algumas pessoas aí importantes do cenário econômico do país. Eu separei algumas frases aqui, até para te dar contexto aí para você comentar. A economista Helena Landau, que inclusive a Rita citou, ela disse uma frase assim em uma entrevista à CNN ontem: responsabilidade fiscal que Lula propôs nesse discurso, e quem vai pagar a conta é o pobre daqui a pouco. O ex-presidente do Banco Central, também economista, Armínio Fraga, que foi inclusive apoiador de Lula nessa eleição, ele disse assim também à CNN: vejo ideias se afastando do que eu acredito, né, quando falamos de um próximo governo. Então, assim, o mundo econômico, o país, a turma que realmente decide os rumos do país, essa turma ficou bem nervosa ontem. Eduardo, bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, quem vai falar aqui, o ouvinte da TIAI já sabe, mas eu faço questão de reafirmar, não é alguém que entende de economia, de fluxo de capitais, balança comercial, essas coisas.
Eu sou um cidadão brasileiro que paga imposto, fico atento, observando e gosto de ver a coisa do ponto de vista das ciências sociais. O discurso do Lula ontem tem muito a ver com o que eu penso. Muito a ver com o que eu penso. E me tocou quando ele, ao falar de fome, chorou. Só que o Lula deve saber, melhor que eu, que esse sistema que chamam de mercado, Júlio, ele não coloca, ele não permite que chegue alguém a chefe de governo de um país se não for atender as suas demandas. Se conseguir chegar, esse sistema dá um jeito de tirar. Eu já falei zilhões de vezes na Itatiaia uma frase que me marcou para sempre no que toca a poder, que é do polonês Zygmunt Bauman, aquele que falava da sociedade líquida e que morreu 2, 3 anos atrás. Eu li um livro dele, As Consequências Humanas da Globalização, e lá ele diz o seguinte, Júlio, seja Biden, Lula, Macron, o chefe de governo é um delegado ou um xerife, ou um coronel. Ele toma conta. Quem manda é o tal do mercado. E o mercado, ele é insensível. Ele não é de carne e osso. O mercado é como um pai, Júnior, que o filho está... Pai, estou com medo. E o pai com mais medo, que ele fala assim, filho, vamos embora. O pai finge que tem coragem e anima o filho, fica tranquilo. O mercado é como um repórter, Júnior, que está cobrindo uma coisa e se emociona e quer chorar, vai falar, epa, deixa eu completar a matéria. O mercado não perdoa. Não perdoa. Então não dá para um presidente que ainda vai tomar posse falar assim, não, nós vamos gastar o que precisar. Agora, o mercado espera que o Lula fale de cortar gastos, cartões corporativos, viagens, tudo, para depois investir no social. Até porque, Júlio, e essa é outra coisa que eu vou morrer sem entender, até onde a minha pouca visão econômica e macroeconômica alcança, para os verdadeiros donos do mercado, não existe essa história chamada capital de risco, não. Não existe isso não, Júnior. Eu vou pôr o meu, mas eu tenho certeza de que eu vou lucrar e de preferência muito. Então, há uma controvérsia entre quanto que o Lula vai precisar furar o teto para fazer face às promessas de campanha. Fala-se de 100 a 200 bi, certo? Uhum. Está aqui na CNN Brasil. O Ibovespa, índice que reúne as maiores empresas listadas da B3, a Bolsa de Valores brasileira, perdeu 156 bilhões, 269 milhões. Então, que loucura, rapaz. O que ele está prevendo estourar do teto para gastar com assistência social, a Ibovespa perdeu no dia com a fala dele. Então, é aquela história, o Lula, a gente, infelizmente, né? Quando eu ia à faculdade, que agora eles não estão me chamando mais também, que eu não dou conta, os meninos falam assim, você fala o que quer na rádio? Eu falei, nem lá em casa. Fala mesmo, né? Nem lá em casa, em lugar nenhum, ué. Ô, Rita, eu queria fazer uma pergunta para a Edilene, até para passar para os bastidores do poder, mas eu queria te fazer uma pergunta antes, até para me ajudar a formular aqui para a Edilene. Qual que é a expectativa do mercado para hoje? Já estão prevendo alguma outra queda? Qual que é a sinalização? Ô, Júnior, o mercado internacional está ajudando muito. Ontem, os Estados Unidos, a inflação surpreendeu para baixo e as bolsas por lá tiveram o melhor resultado em 2 anos, a maior alta em 2 anos. E a China, nessa madrugada, finalmente, ela flexibilizou as medidas de tolerância zero à Covid. A bolsa de Hong Kong subiu 7%. Uhum. Então, seria um dia muito positivo. A gente precisa de entender a direção da responsabilidade fiscal na política econômica do presidente Lula. Uhum. Então, ele fez uma carta à nação, ele prometeu responsabilidade e previsibilidade. E em apenas uma fala, ele consegue rasgar essa carta. Então, o que o mercado... E aí, se você me permitir, Eduardo, com todo o respeito, o mercado é sagrado. O mercado não é um mercado financeiro, tudo é mercado. O mercado central, tudo é mercado. O que é mercado? É onde compradores e vendedores se encontram para formar o preço. Quando a gente fala no mercado de câmbio ou no mercado de juros, que aconteceu ontem, que o mercado teve que fechar, dada a imprevisibilidade do Brasil, o Banco Central fechou a formação da taxa de juros. Isso é muito sério. Então, o mercado é onde compradores e vendedores formam o preço de um país. E o preço do país é formado na taxa de câmbio. O preço do país é formado na taxa de juros. Quanto pior o país, maior é a taxa de câmbio. Quanto pior o país, maior é o risco, maior é os juros. E as bolsas, elas refletem o sistema produtivo. Se as empresas caem, se o valor de mercado das empresas caem, é porque estão vendendo o Brasil. É porque não estão vindo comprar o Brasil. Então, o mercado
mercado, as pessoas do Brasil que foram criadas na agiotagem e que confundem mercado com juros, mercado com dinheiro, dinheiro é consequência do trabalho. Dinheiro é consequência da economia real. O que está acontecendo de sério é a sinalização para o produtor, para a economia real, para o empresário, se ele vai abrir empregos, se ele vai ou não. Porque se você opta por um governo assistencialista e populista, a sociedade não dá conta de pagar o gasto do governo e o país quebra. Aí é a direção da Dilma. Foi a pior crise econômica que o Brasil já viveu em 2015 e 2016. Mas esse é o temor. A perspectiva hoje é um pouco melhor para o mercado? Para o mercado global é ótima. Aqui... Só Deus sabe. Tem que esperar. Só Deus e as palavras do presidente para acalmar o mercado. Cabe a ele acalmar o mercado. Escreva outra carta. Esse escrever a outra carta, Edilene Lopes, metaforicamente falando, e por isso que eu perguntei à Rita qual era a expectativa do mercado, e tá meio incerto ainda, talvez o nome do ministro da Economia seria essa nova carta ao mercado. Há alguma expectativa? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. O ex-presidente Lula, agora presidente eleito, disse, inclusive respondendo à pergunta da Rádio Itatiaia, na primeira coletiva que ele deu aqui em Brasília, que o anúncio dos ministérios será feito apenas após o dia 18, quando ele voltar da COP27 no Egito. Então, qualquer anúncio que deva ser feito pelo presidente eleito vai ser feito depois desse prazo. Mas os petistas agora estão tentando amenizar um pouco o que disse o ex-presidente Lula, presidente eleito agora, ontem, no momento de calor daquele discurso que ele fez lá no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil. Inclusive, ele chegou a chorar em um momento desse discurso, ficou muito à vontade, falou isso e a repercussão foi muito negativa. Eu vou retomar aqui o que disse o ex-presidente Lula. Ele disse o seguinte: por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam que é preciso cortar gastos? É preciso fazer superávites? É preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social do país? Lula disse isso, provocou um alvoroço no mercado. A Rita sabe explicar melhor que eu, mas assim, grosso modo, o que aconteceu foi que os investimentos em ações aqui no Brasil, na Bolsa de Valores, caíram e o dólar fugiu do Brasil, então a Bolsa ficou em queda e o dólar, que ficou escasso, ficou em alta. E isso piorou de tarde quando o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin anunciou os nomes da transição. Por quê? Porque o mercado queria Henrique Meirelles e acabou levando Guido Mantega, que foi ministro da ex-presidente Dilma Rousseff, que é considerado aquele que defende uma política em que o Estado intervém mais no mercado econômico, e Henrique Meirelles é justamente o contrário. Ele que também foi ministro, que também foi presidente do Banco Central, ele é um defensor e até um dos criadores, que a gente pode dizer, criador do teto de gastos. Então, esse era o perfil que era desejado. O perfil, expectativa-realidade, Júnior. Queriam Henrique Meirelles, apareceu Guido Mantega. E isso piorou ainda a resposta do mercado financeiro. Foi isso que aconteceu de tarde, no fim das contas. E o que o mercado quer saber? A Rita também vai saber isso melhor que eu, mas o mercado quer saber o seguinte: ele quer saber o quanto será o estouro do teto de gastos, se vai ser de 175 bilhões, como se fala mesmo, vai ser de 100, vai ser de 200, como será a política econômica do governo e quem será o ministro da Economia. Resposta que o mercado só vai ter mais para frente, depois que o ex-presidente Lula, presidente eleito, voltar da COP. Agora, eu tenho conversado com petistas. Ontem, Edinho Silva, que pode ser ministro da Comunicação, que hoje coordena a equipe de comunicação, disse que o presidente eleito vai ter responsabilidade fiscal, que o pensamento dele é esse. Eu conversei com vários integrantes da equipe de transição e agora, nesse momento, eu estou falando com o Reginaldo Lopes, que tem acompanhado o presidente eleito em todas as agendas dele, que também é cotado para ser ministro. Ele disse o seguinte: Lula falou que foi o presidente com maior responsabilidade fiscal, mas também eliminou a fome e fez o Brasil crescer como nunca antes através de investimentos públicos e atração de investimentos privados. Nós vamos reequilibrar as contas públicas com a retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento social. Ou seja, agora os petistas estão amenizando esse discurso e provavelmente na próxima aparição do ex-presidente Lula ele vai tentar fazer a mesma coisa para tentar acalmar o mercado até o anúncio do ministro da Economia, que a gente não sabe se vai acalmar o mercado ou se vai deixar o mercado mais furioso ainda. Eu conversei com algumas pessoas do PT ontem também e me disseram que o Lula pode adiantar esse anúncio do Ministério da Economia depois dessa pancada do mercado de ontem. E é um negócio doido, né, rapaz? Os caras põem a faca no pescoço assim, tem que anunciar o ministro. Mas eu estou pensando, tem que anunciar. É que, da mesma forma que a Rita sempre me tratou com respeito, eu também, e isso aqui não é um debate, não é uma contestação, é uma ponderação, viu, Rita? Para mim, os mercados são diferentes.
Então, eu sei que eu penso pequeno, porque o entendimento é outro. Mas um grupo de jovens, eu não sei quantos, uns jovens empreendedores montaram o Mercado da Boca no Jardim Canadá. Uhum. Projeto bacana, espaço legal, espaço gourmet espetacular. Eu falei com a minha filha, não vai dar certo. Por causa da relação distância, né, de Belo Horizonte, álcool, não ia dar certo, não deu. Os caras, imagina a grana que os caras perderam. Agora, se uma Coca-Cola, uma Heineken ou uma Fiat quiser ir para o município como passatempo, o prefeito primeiro vai ter que ser competente. Vai ter que ter a Câmara do Ladeira, nem sempre tem. Uhum. Vai ter que arrumar uns deputados bons de serviço. Um terreno bom. Vai ter que dar um terreno muito bom. Uhum. Vai ter que garantir, por exemplo, se for uma Coca-Cola, uma Heineken, vai ter que garantir muita água. Se for uma Fiat, vai ter que garantir infraestrutura. Vai ter que concordar em receber imposto só daqui a 20 anos. E vai ter que ajudar a empresa a arrumar um empréstimo, ou no BDMG, ou no BNDES, com juros baixíssimos, para começar a pagar daqui a 5 anos. Então, esses mercados são diferentes, sabe?